Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso quarto dia de aula de Teologia Sistemática 4, Antropologia, e agora a gente vai tratar sobre o pecado, meus irmãos, o pecado, né? O pecado, que está dentro da ideia e da doutrina da antropologia, né? Então, leia para nós, irmã Elisângela, por gentileza, aqui a apostila do Gruden, né? Lembrando que as nossas aulas são gravadas, essa parte que fala sobre o pecado. Por favor, minha irmã. O pecado. Definição de pecado. Podemos partir da seguinte definição: pecado é deixar de se transformar à lei moral de Deus. É deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. O pecado é aqui definido em relação a Deus e sua lei moral. Inclui não só atos individuais, como roubar, mentir ou cometer homicídio, mas também atitudes contrárias àquilo que Deus exige de nós. Percebemos isso já nos 10 mandamentos, que não só proíbe ações pecaminosas, mas também atitudes errôneas. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Êxodo 20, 17. Continua? Aqui, pode ler. Aqui, Deus especifica que o desejo de roubar ou cometer adultério é também pecado aos olhos dele. Bom, meus irmãos, o grande problema é que a gente, quando vai tratar dessa doutrina do pecado, nós olhamos apenas pelos os pecados de comissão. E depois, quando a gente entende um pouco mais sobre o pecado, a gente consegue até enxergar um pouco os pecados de omissão. Mas sempre está atrelado àquilo que nós notamos. A doutrina ou o ensino sobre o pecado tem a ver com a natureza, tá? Eu fiz uma nota aqui no meu livro que diz o seguinte: o pecado quebrou o elo entre Deus e o homem. Lembra que quando falamos sobre a criação, em uma das aulas passadas, eu disse que o homem é o elo entre o divino e o humano, ou a criação. O pecado quebra esse elo, rompe esse elo, que se dá entre o físico, o metafísico e principalmente o espiritual. Então, na realidade, entender sobre o pecado é muito mais do que entender sobre pecados. Uma coisa é o pecado e outra coisa são pecados. Pecados seria aquilo que praticamos. E o pecado está ligado, propriamente dito, ao que ocorreu no Éden. Aquilo que afetou a raça. Por isso que quando Adão peca, e quando nós falamos Adão é porque ele é induzido logo depois de Eva, e ele era o responsável. Então, lembrem disso, meus irmãos, a virtude é sempre do líder, e o problema também é do líder, tá bom? É assim. Eu sei que na igreja, na prática, viu? Quando o pastor acerta, a igreja é a vencedora. E quando o pastor erra, é só o pastor que errou. Não, é mais ou menos isso, né? Não, quando o pastor acerta, o líder ele tem tanto êxito quanto ele tem também a ausência do êxito. É claro que ele não acerta sozinho, né, irmãos? Mas percebam que geralmente as pessoas fazem isso, né? Quando o líder acerta, foi o colegiado que acertou com o líder. Mas quando o líder erra, só ele errou, né? Não é todos, né? Mas é óbvio que tudo começa com o líder e a responsabilidade é dele. Então, Adão, sendo, né, o primeiro da raça, no seu pecado, ele quebra esse elo. E, naturalmente, nascemos a partir de então. Então, entender o pecado é entender aquele episódio, é entender aquilo que acontece ali,
na sua origem, né? E no livro-texto, podem abrir na página 403, né? Na página 403. Leia para nós, Beatriz, logo depois ali, ó, a explicação e base bíblica, aí vem a definição. Leia para mim aquele parágrafo, a história, e depois leia a primeira linha depois do segundo parágrafo. Esses dois parágrafos. Leia para nós, por gentileza. É para começar na história? Isso, a história, isso. A história da raça humana que se apresenta nas Escrituras é primordialmente a história do homem num estado de pecado e rebelião contra Deus, e do plano redentor de Deus para levar o homem de volta a ele. Portanto, convém agora ponderar a natureza do pecado que separa o homem de Deus. Continua? Isso. Podemos partir da seguinte definição: pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em atos, seja em atitude, seja em natureza. O pecado é aquilo... Até aí, ó. Leia de novo essa frase bem pausadamente, por favor. Podemos partir da seguinte definição: pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em atos, seja em atitude, seja em natureza. Joia. Então, aqui ele já está traçando algumas definições de pecado. Então, irmãos, a gente tem que lembrar que pecados têm várias definições, tá bom? E aí, o autor aqui ele vai trabalhar de uma forma, eu diria, bem coesa, explicando para nós um pouco essas várias definições do que trata a palavra o pecado, tá bom? Então, vamos ler aqui no resumo, né? A origem do pecado. Vamos ir devagar aqui. A origem do pecado. Leia para nós, Beatriz, agora, aqui, no resumo do Gruden, né? A origem do pecado. De onde veio o pecado? Como ele penetrou no universo? Primeiro, precisamos afirmar claramente que Deus não pecou e não deve ser culpado pelo pecado. Foi o homem quem pecou e os anjos quem pecaram, e nos dois casos o fizeram por escolha intencional e voluntária. Culpado? Joia. Dá uma pausa só, Beatriz. Então, percebam que a origem do pecado, ela não é divina, mas ela é espiritual. Guardem isso. A origem do pecado não é divina, mas ela é espiritual. Olha só, fazendo uma ponte com a matéria do capítulo anterior. Lembra que eu falei da questão da tricotomista e dicotomista? É óbvio que os nossos irmãos dicotomistas também vão falar que a alma e o espírito é o imaterial. Não tem nenhum problema. Mas deixa eu só usar aqui um dado, meus irmãos. O novo nascimento se dá no nosso espírito. Como eu já mencionei, naquilo que eu particularmente acredito. O nosso ser, como um todo, corpo, alma e espírito, o espírito ele está adormecido. Os dicotomistas possam fazer a leitura o espírito e a alma. No momento em que uma pessoa cresce com a sua consciência e faz as suas escolhas, por isso que o Langston vai falar que nas escolhas, no raciocínio, tem o lado do espírito. E já como seres humanos, que distinguimos de todas as outras espécies, já que eles não são racionais, ele une o espírito à racionalidade, e tem a ver, sim. Percebam que esse raciocínio fadado ao pecado, e quanto mais ele escolhe o pecado, mais ele se afasta de Deus. Por isso que no momento em que alguém realmente rende-se a Cristo e aceita que Jesus é o Salvador, é o Senhor, é o Redentor, e reconhece-se como um pecador, e agora pede o socorro divino e reconhece o sacrifício de Jesus, que ele é aquele que morre a morte expiatória por nós, e nós fazemos uma transferência onde a justiça dele recai sobre nós, e os nossos pecados agora são lançados na cruz. E olha só que coisa metafísica e, ao mesmo tempo, também quântica, porque a cruz
de Cristo foi erguida e ele morre nela há 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos, né? Perceba, no momento em que eu reconheço que o sacrifício dele, que foi feito há 2000 anos atrás, foi também por mim, no meu presente, o meu pecado de hoje é lançado sobre o passado daquela cruz. Perceba, irmãos, olha que coisa louca, né? É algo que acontece no mundo espiritual que um dia aconteceu no passado, mas continua tendo resultados no meu presente. Logo, é algo quântico, né? E quando a gente fala quântico, é porque o aspecto quântico ele está além de espaço e tempo. Ou seja, Cristo morreu por mim na cruz. E o sangue dele passa a ter validade em mim no momento do meu auto-reconhecimento. Ou seja, o meu pecado que eu vivencio agora, e a escravidão do pecado que me algema com todas as obras malignas, no momento que eu me rendo a Cristo, aquelas algemas é quebrada, e aquele poder que foi liberado na cruz aflora em mim agora. Ou seja, olha que coisa quântica, espirituosa. Perceba, e é por que eu estou falando tudo isso? Porque a origem do pecado, ela é, antes de ser física, ela é espiritual. Interessante, né? Logo, o que nasce no espírito se repercute no físico. Mas perceba que o pecado, a origem dele, é uma origem espiritual. E até mesmo na criação física de Deus, o ser humano teve um momento de libertação de qualquer cadeia. Logo, o lado humano, lá no Éden, desfrutou da perfeição sem o pecado. E a ruptura veio aonde? No pecado. Então perceba que coisa interessante, né? O mundo espiritual teve um caos. Gerado por Deus? Não. Gerada pelo próprio inimigo de Deus e pelos demais que consentiram com esse inimigo. Logo, o pecado nasce na espiritualidade. Deus cria o homem aqui nesse planeta, ou pelo menos deduzimos, do pó, mas ele desfruta da perfeição. Olha que doideira, né? E ele vivia uma vida, e aqui, irmãos, a gente quase não trabalhou, né? Mas aqui deixa eu dar um preâmbulo, né? A capacidade de Adão e de Eva no Éden era plena e total, aonde? No aspecto físico, pode ver que ele morre com mais de 900 anos, junto com Eva. No aspecto intelectual, no aspecto espiritual, em todos os sentidos. Há quem diga que todos os sentidos de Adão eram plenos, e eu acredito nisso, meus irmãos. Pode ver que Deus vinha ter com Adão em toda a viração do dia, mas o lado espiritual de Adão, o lado psicológico de Adão, e até mesmo cognitivo e físico, era abundante. Mas ele era físico. Então, era uma natureza física, também com o lado espiritual, que era o lado de Deus, em perfeição. Aquela mesma ruptura que nasce com Satanás e com os demônios, agora o ser humano passa a desfrutar por causa do pecado que voluntariamente, e aqui, meus irmãos, e até mesmo voltando, né? Aqui é uma discussão na teologia, que a gente vai trabalhar mais lá em soteriologia, o único ser humano que teve livre-arbítrio foi Adão e Eva. Pastor Rai, por quê? Porque se eu atribuo a predestinação que o pecado foi Deus quem deu a Adão, então a culpa do pecado é de Deus, não é de Adão. Estão entendendo? Então, até mesmo o calvinista mais fervoroso, quando se trata de Adão e Eva, ele declina. Ele fala, não, o único que teve livre-arbítrio pleno e total foi Adão. E é fato. Assim como Satanás. Pastor, é verdade, porque no momento em que vamos para a predestinação e vamos para o pecado, então, se eu digo que Deus predestinou Satanás e os demônios para o erro, a culpa é de Deus, e não é do pecado, e não é de Satanás e dos demônios.
E se eu digo que a culpa de Adão e Eva ter pecado foi porque eles foram predestinados a pecar, então a culpa não é deles, é de Deus. Então, o calvinista mais fervoroso declina nessa hora, e eu admito, é verdade. Percebam como a teologia é interessante, né, irmãos? E aqui, até os nossos irmãos calvinistas mais radicais, e a mim, eu declino, falo, é óbvio, a culpa nunca é de Deus, meus irmãos. Deus é luz, é perfeito, e nenhuma sombra ou variação humana, ou nenhuma desvirtude está em Deus. Então, agora, esse homem criado no paraíso, pleno de competências, de sabedoria, e aqui mais um dado, viu, meus irmãos? Olha só que interessante. Nós, seres humanos, podem ver que até hoje, quando um neurocientista vai falar, ele fala que o cérebro humano é o computador mais brilhante de todo o universo, né? E os especialistas vão dizer que nós não usamos quase nada da nossa capacidade cognitiva. E eu digo para vocês, quem usava dessa capacidade plena? Adão e Eva, né? Por isso que Adão e Eva davam até nomes aos animais. Em outras palavras, Adão e Eva era, de fato, um cientista, poderíamos dizer assim, um matemático. Porque nós, os seres humanos, hoje não usam nem 10% da capacidade mental. Há quem diga, irmãos, que numa fisiologia normal nossa, numa curva, né? Numa curva, os nossos neurônios, eles teriam condições de viver por séculos. Aí depois de vários séculos, eles manteriam uma linha e somente depois eles declinariam. Né? Podem ver que hoje, humanamente comparando o corpo humano vive mais ou menos essa outra realidade. O corpo humano ele está aqui, então ele usa, né, a sua capacidade e depois ele declina, não é assim? Mas neurologicamente falando, esse mesmo corpo humano, se nós existíssemos aqui durante muitos séculos e tivéssemos saúde, os nossos neurônios eles chegariam, depois de vários séculos, a uma capacidade máxima do seu potencial, e somente depois de muitos séculos, segundo alguns especialistas ali, por isso que aquela ideia dos homens viverem 1000 anos, ela é plausível. Por causa do quê? Que o mundo ele vivia, mesmo depois da queda, eles tinham uma certa harmonia, né? Pode ver que antes do dilúvio viviam-se muitos séculos, depois do dilúvio há uma ruptura. Então, a nossa capacidade cognitiva, ela praticamente representa essa linha aqui mesmo. A gente usa aqui, ó, tipo 10% apenas. E aí, como o nosso corpo depois ele cai, a gente não explora essa capacidade. O nosso corpo começa a falhar, logo o nosso cérebro falha, né? E aqui, deixa eu até fazer mais um outro comentário, ainda unido um pouco à aula passada. Percebam, irmãos, que as capacidades psíquicas e paranormais nossas são estudadas até hoje, né? Podem ver, meus irmãos, nós somos muito sensitivos. E isso não é muito explorado, né? Pode ver que as pessoas não exploram, e até como são coisas metafísicas, a gente não consegue descobrir muito, né, desse lado sensitivo. Eu me lembro que, dias atrás, eu estava estudando um pouco aquele médico chamado Laí Ribeiro, e ele falou uma coisa muito interessante, que a nossa pulsação cardíaca ela é tão grande, quando a gente vai fazer um eletro, pode ver que para ter um resultado bem claro, ele coloca, né, em qualquer parte do corpo, mas ele diz o seguinte, que a nossa pulsação cardíaca é tão forte, que você pode colocar em qualquer parte do nosso corpo que ele emite, né, as ondas cardíacas. Segundo o Dr. Laí Ribeiro, ele, como um cardiologista, ele falou o seguinte, que a pulsação cardíaca, segundo alguns especialistas, são medidos a metros de nós. O nosso batimento cardíaco é tão forte que, segundo os especialistas, ele é notado. Agora, olha que interessante. Você já chegou num ambiente onde você fala, não tá legal aqui. As pesquisas científicas mostram que
quando há uma reação, né, inesperada, nosso batimento muda. Então, percebam que aquilo que nós atribuímos ao lado espirituoso, muitas vezes é mais humano e sensitivo. Nós sentimos quando somos benquistos ou quando não somos. A gente não sabe explicar, não é assim? Isso é do espírito? Muitas vezes não, isso é percepção humana. Ou seja, é um lado mais sensitivo, que até hoje os estudiosos estão estudando a esse respeito. Percebam como nós somos um ser físico, mas também temos uma conexão com o planeta, e isso não é espirituoso, isso é metafísico. Mas os demônios sabem disso. Vamos lá, vamos usar aqui uma... Por que muitas vezes nos centros de macumba as pessoas usavam sal? Por que as pessoas fazem trabalhos de macumba, muitas vezes até nas praias? Porque é uma conexão com a natureza. Nós somos da onde, irmãos? Nós viemos da natureza. Por que as pessoas fazem trabalho lá no rio, na mina de água, na cachoeira? Porque os demônios sabem disso, meus irmãos. Por que umas pessoas, quando tomam um banho de água gelada, elas se sentem melhor? Né? Podem ver que nós fomos privados desse lado mais humano, andar na terra, irmãos. O que sentimos bem? Que a gente libera estática, ou seja, que a gente acumula aqui, ó. Na nossa aula agora, a gente está acumulando estática. Estamos com fones ligados a luzes, o eletromagnetismo aqui, e estou calçado. Por isso que ao tomar um banho, faça até essa experiência. Ali no momento do banho, tira o chinelo e sente a terra, viu, meus irmãos? Caminhar na terra é saudável. A gente elimina eletromagnética, estática do nosso corpo. Isso não tem nada de místico. Mas os demônios sabem disso? Sabem. E o sal? O sal, ele retém esse eletromagnetismo. O eletromagnetismo está no nosso corpo. No momento que a gente pisa no sal, ou a água salgada, ou a praia do mar, a gente elimina. Por que a gente vai para a praia e a gente se sente tão bem? Só pela beleza do mar? A beleza do mar? Só isso, a beleza do mar, da areia, isso já é maravilhoso, da natureza, mas há uma liberação. Você não anda na praia calçado de tênis. Mesmo que você não entre na água, você pisa na areia, você molha os pés. A eletrostática te libera. Agora eu te pergunto, os demônios sabem disso? Está entendendo, meus irmãos? Olha, nós somos um espírito, nós somos uma conexão com essa criação. Nós viemos dessa natureza, mas nós temos um lado também mais sensitivo e temos o espírito, né? Então, perceba, só para a gente fazer o desfecho aqui, né? A gente parar aqui, vamos continuar a partir daqui, semana que vem, vai ter jeito, vamos ter que ter 5 aulas mesmo de antropologia. Mas, assim, eu vou tentar fazer a síntese na aula que vem, tá? Mas o pecado, ele nasce aonde? Ele nasce no mundo espiritual com Satanás e depois ele deriva-se aonde? No Éden. O Éden, o homem entrega a Satanás aquela vida plena. E voluntariamente. E aí vem a nossa história. Então, percebam que o pecado aqui não é apenas pecados, mas é a natureza pecaminosa, tá bom? Vamos parar aqui, meus irmãos, senão a gente vai noite adentro, né? E a gente não leu aqui, né? A origem, tá? A gente vai ler a origem. Alguma pergunta, alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Não? Então a gente continua a partir daqui, vamos tentar terminar o capítulo 24 e o 25, né? Fazendo uma boa síntese semana que vem. Eu vou tentar, na primeira aula da semana que vem, concluir, porque aí a gente vai falar do capítulo 24, que é o pecado, e a aliança entre Deus e o homem, né? Que aqui é o resumo de cristologia e soteriologia, tá bom? E eu vou tentar fazer assim, esse apanhado no primeiro bloco da aula de terça que vem. Tá bom, meus irmãos? Fechou? Tá certo. Pastor Rai, uma pergunta. A prova vai ser junto os dois temas ou vai ser uma prova para antropologia e outra? Vai ser os dois temas juntos. Os dois juntos? Os dois juntos, porque, perceba, Beatriz, a gente poderia usar antropologia só em uma matéria, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, eu acho que tanto
essas obras, quanto os demais livros, quanto os trabalhos extras vão fortalecer vocês na antropologia. Como eu disse na aula passada, a matéria antropologia, de uma forma universitária, ela é um pouco mais abrangente. A antropologia no seminário é mostrar o seguinte: quem nos cria, quem somos, quem nos atinge, né? No caso, o pecado. E qual é a grande aliança entre Deus e o homem? Então, fecha-se esse bloco. Então, assim, eu vou considerar fazer algumas perguntas sobre isso. Tá bom? Tá bom, meus irmãos? Dá um alívio saber que a gente, né, tudo já foi resolvido, né? Quem já conhece a história, né, irmãos? É tão maravilhoso saber que o Redentor já veio, né? Mas é importante a gente saber da nossa natureza, né? Aqui uma última coisa, eu conversava com um jovem esses dias, e ele falava assim: pastor, mas vem cá, então quer dizer que quando eu penso em algo que é pecado, eu já pequei? E aí, meus irmãos, só de pensar a gente já pecou? Tem hora que até mesmo, depois de muitos anos de igreja, será que a gente tem algumas respostas? A Bíblia vai nos dar respostas, né? E eu cheguei para esse jovem e disse assim: olha, o fato de você pensar não é um pecado. Aí ele disse: mas eu aprendi que pecado é tudo que pensamos, é tudo que sentimos ou fazemos. E aí eu até disse para ele: porque você teve uma boa escola bíblica infantil. Por uma criança que, de fato, ela está sendo introduzida, né, na revelação sagrada, e ela enxerga a vida de forma apenas absoluta, ela não enxerga o metafísico. Uma criança, ao pensar no erro, é bom saber que aquilo já é pecado, que aí ele vai lutar contra. Mas depois que nós nos tornamos adultos, o fato de pensar não é um pecado, mas de se entregar àquele pensamento, aí sim é um pecado. E aí eu concluí a esse jovem dizendo: o fato de você sentir um perfume agradável e distinguir o que é algo bom e belo daquilo que é algo ruim, porque os nossos sentidos saberão distinguir um perfume bom, o cheiro de uma comida gostosa, de um fedor horrível, de uma carniça. Isso faz parte da nossa normalidade. Então, saber distinguir o que é tentação e o que é pecado, e o que é pensamento e o que é entrega, isso muda tudo. Depois da maturidade, o pensamento que se entrega a um pecado já é um pecado em si, porque voluntariamente, mesmo que ele não tenha cometido, interiormente ele se entrega. Aí vem Jesus e disse: quando eu desejo, eu já peco. Se eu desejo uma mulher, eu já me torno um adúltero. Se eu desejo a morte de alguém, eu já me torno um assassino. Mas perceba, ser tentado está na nossa natureza caída. Por quê? Porque agora isso só prova o quê? Que a nossa natureza foi fadada ao pecado. E é por isso que Paulo, o grande Paulo, consagrado Paulo, disse: quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal está diante de mim. E ali Paulo dá a resposta que Cristo e o poder do Espírito Santo nos liberta do pecado. Logo, a natureza pecaminosa, ela foi neutralizada pelo poder de Cristo na cruz e pela obra salvífica do Mestre. E é por isso que o novo nascimento é aquele ser espiritual que estava encoberto pelo pecado, que agora, pela obra de Cristo, pelo consentimento, ele rompe o pecado e ele vive para Deus. E é onde a Bíblia vai falar que a divina semente nasce. Mas podem ver que essa divina semente somente cresce pela nossa disposição voluntária ao que é o crescimento na fé. E aí vem o próprio Paulo e diz: Paulo vem e diz: desenvolva a vossa salvação. Ou seja, agora esse ser pecador que nasce de novo, ele precisa se encher de Deus até o seu último dia, porque só assim vencerá essa natureza caída que ainda está nele. Por isso que o pecado já não o domina mais, não pela virtude de si, mas pela obra de Cristo na cruz e pelo poder do Espírito Santo. E as promessas de Deus agora para nós vêm como armas que nos faz vencer o pecado e essa vida caída.
Fora disso, a gente está fadado ao pecado e está fadado a nós mesmos, né? E aí eu concluí dizendo para ele, olha, o fato de sermos tentados só mostra o seguinte, que nossa natureza é pecaminosa, mas o fato de sabermos que em Cristo temos a vitória é a prova de que podemos vencer qualquer algema, qualquer pecado e qualquer obra satânica. Basta a gente se render às promessas de Deus e vivê-las, né? Por isso que eu digo que eu posso crer na predestinação, mas eu desafio a cada um de nós a viver na responsabilidade pessoal, ou seja, se enchendo do Espírito, se condicionando a Deus, se entregando diariamente a Ele e fazendo da nossa vida uma oferta agradável a Deus em obediência ao nosso Senhor. Tá bom, meus irmãos? Terminamos? Passamos um pouco da hora, me desculpem, mas vocês veem, as aulas são vivas e ainda não concluímos, né? Espero contribuir na vida dos meus irmãos cada dia mais e mais, tá bom? Amém. Alguma dúvida, alguma pergunta? Por enquanto, não. Então, tá bom. Então, caprichem na leitura desses 2 capítulos e vão avante, porque a gente já vai começar a pneumatologia na terça-feira, tá bom? Certo. Boa noite. Como essas matérias não são... como esses 2 capítulos são muito importantes, eu quero ponderar com vocês. Eu poderia deixar como matéria dada, mas eu acho que a discussão aqui em classe vai ser muito enriquecedora, tá bom? Tá bom? Deus abençoe, então, meus irmãos e minhas irmãs. Amém. Amém, pessoal. Amém. Graças e paz a todos. Boa noite. Amém. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Graça e paz. Graça e paz.